não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Então, isso quer dizer que o sistema inteiro da razão não passa de um conjunto de proporções. O senso das proporções é a razão. Quer essas proporções sejam mensuráveis, claramente, quer não sejam. É a proporção entre nossas representações e a experiência e entre os raciocínios e as representações que assegura a racionalidade dos nossos pensamentos e, em última instância, a veracidade das nossas ideias. Alcançado este ponto, de imediato a oposição inicial e a complementação que a seguiu se revelam aspectos parciais, insuficientes, portanto, de um conjunto de proporções que se reabsorve, por fim, no princípio unitário que as constitui. Porque todas as proporções, como veremos adiante, são variações da igualdade, do mesmo modo que os jogos entre os ângulos e posições dos vários planetas entre si se reabsorvem e se resolvem no posicionamento de todos em torno do seu único eixo central, que é o Sol. Essa terceira modalidade denomina-se raciocínio de analogia. Há muitos equívocos correntes hoje em dia sobre o que é o raciocínio analógico. Por exemplo, muitos autores acreditam que se trata da construção de mera semelhança de formas. Outros supõem que seja uma forma primitiva e vagamente poética de assimilação da realidade. Confunde-se a analogia com a similitude, com a metáfora, com a alegoria e com muitas outras coisas, e deprecia-se equivocadamente o seu valor cognitivo. Raros filósofos modernos demonstram possuir um domínio do raciocínio analógico tal como praticavam os antigos e os medievais. Parece, de fato, que a maioria não chega a entender bem em que ele consiste. Se os filósofos acadêmicos fazem confusões a esse respeito, não as fazem em menor quantidade seus tradicionais desafetos, os astrólogos e ocultistas. Só que o fazem com a intenção contrária, enfatizando a superioridade do raciocínio analógico. De fato, eles usam e abusam de uma famosa lei de analogia chamada legitimar sua arte, e cuja função consiste em unir em pulsação síncrona o todo e a parte, o universo e o indivíduo. É o famoso assim como está em cima, está embaixo, Hermes Trismegisto, essa coisa toda. Os caras falam tudo, mas eles não estão entendendo do que se trata. Nós vimos que o raciocínio de analogia aqui é a própria estrutura da razão. E que os raciocínios ditos até mais lógicos, como o raciocínio de identidade, estão dentro dele. E não podem ser compreendidos, não significam nada fora dele. Tudo, enfim, o que cabe na forma clássica do micro e do macro, contido na tábula esmaragdina atribuída a Hermes Trismegisto. Não é aqui o lugar de criticar os astrólogos, mas o fato é que eles interpretam essa lei de modo plano, raso, linear, como se entre o macro e o micro não existisse uma relação de analogia apenas, mas de identidade. Por exemplo, ao lerem horóscopos, a correspondência que vem entre as configurações celestes e os elementos da vida individual humana é praticamente direta, sem as modulações e mediações que o bom senso requer e sem as inversões de significado que a própria regra do raciocínio analógico, quando bem compreendido, exige. Pronto, você consulta um astrólogo, ele pega os vários planetas, vários astros e diz, cada um corresponde a certas coisas, tá certo? Então, eles regem certos conjuntos de objetos, certos animais, certos lugares, etc, etc, etc. Então, pelas relações entre esses astros e as suas posições celestes, eles tentam adivinhar as relações entre as coisas consideradas. Por exemplo, se você tem, né, uma coisa que significa o gato e outra que significa o sofá,
então um planeta em cima do outro significa que o gato está em cima do sofá. É mais ou menos assim. Né? E é impossível que isto fale sempre. E é impossível que funcione sempre também. Tendo estabelecido, por exemplo, uma ligação simbólica entre Saturno e a paternidade, e entre a Lua e a maternidade, interpretarão diretamente um ângulo inarmônico entre Saturno e a Lua no mapa astral como indicação de um conflito entre a mãe e o pai do consulente. Essa forma grosseiramente mecânica de raciocínio foi muito bem caricaturada num silogismo inventado pelo astrólogo espanhol Rodolfo Inostroza. Saturno igual pedra, Sagitário igual fígado. Portanto, Saturno em Sagitário igual pedra no fígado, ou se quiserem, pedrada no fígado. É claro que isso é uma pura fantasia. Né? E essas correspondências, vamos dizer, como sempre elas têm algum fundo, em algum plano de realidade. Bom, você pode acertar alguma coisa com ela, mas você não tem, como é que se diz, você não tem um critério firme de distinguir entre verdade e falsidade. Do mesmo modo, estabelecem correspondências diretas entre a balança como símbolo de equilíbrio cósmico e a justiça comum e corrente dos nossos tribunais. Não? Bom, agora, se você perguntasse o que a justiça comum e corrente dos nossos tribunais tem a ver com a justiça, na maior parte dos casos não tem absolutamente nada. Não é? Ou entre o touro e a preguiça bovina, e muitas outras no mesmo sentido e no mesmo valor. Ora, a astrologia é um simbolismo cosmológico e não psicológico. O plano onde se desenrolam os seus fenômenos, o cenário onde se representa o seu drama, é o cosmos total, e não apenas a mente do indivíduo, muito menos o teatrinho mental das senhoras de classe média que constitui a clientela habitual dos astrólogos. Entre esses dois planos, separados por muitos mundos, deve haver necessariamente muitas transições e atenuações, como explicarei mais adiante. Então, você vê, em todo este negócio, o que está em jogo é assim, são modos de raciocínio que correspondem, vamos dizer, a estruturas planetárias que estão fora, estruturas celestes que estão fora de nós, e que se imprimem, de algum modo, no nosso cérebro, como, por exemplo, a questão das direções do espaço. Se o sujeito não sabe as direções do espaço, ele nunca vai saber nada. Se ele não sabe o que é em cima, embaixo, direita, esquerda, ele está lascado. Não dá para você fazer nenhum raciocínio sem esta noção. E eu pergunto, como seria possível esta noção aparecer no seu cérebro? Pega um cérebro, coloca no ar e ele, por si mesmo, determina para frente, para trás, para direita, para esquerda. Não, isso não pode acontecer. Não tem jeito de acontecer isso. Né? Então, isso significa que a apreensão, vamos dizer, da estrutura do espaço e da estrutura do tempo é o começo de todo o conhecimento humano. Se a pessoa não leva isso em conta, bom, ela pode decorar um monte de coisa e aprender a utilizar mecanicamente, na base da cópia, né? Como assim, um chimpanzé que você ensina a dirigir um velocípede, mas você não está realmente entendendo nada. Então, este tipo de conhecimento, que seria a dialética simbólica, é o começo de todo conhecimento. Se não tem isso, não tem absolutamente nada, e o sujeito está no mundo da lua. A maior parte das pessoas, sobretudo os filósofos, entre aspas, jamais parou para pensar nesse negócio, pô. Pouquíssimos filósofos pensaram nisso. Mas, digamos, o Ibn Khaldun pensava nessas coisas. Né? Sócrates e Aristóteles certamente levaram isso em conta, mas o João de Santo Tomás pensou nisso, mas são poucos. Né? Em geral, as pessoas não partem das questões fundamentais, mas se partem de questões que já estão muito elaboradas na conversa filosófica, na cultura filosófica. Mas a cultura filosófica é apenas o que os filósofos dizem, ela não é a realidade. Você tem que partir da conversa filosófica e voltar para a realidade da experiência. É o que dizia o Eric Wegener no Estudo em Filosofia, Estudo em Realidade. A maior parte das pessoas não entende o que estão querendo dizer com isso, e só compreende o estudo no sentido da cultura filosófica. Então,
são capazes, por exemplo, de dar aulas e aulas e aulas sobre filosofia de Kant, mas não são capazes de formular um único problema filosófico real. E esse aqui é o teste. Bom, como nas outras eu não respondi pergunta, eu vou fazer uma pausa agora e voltar com as perguntas, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, Luiz Barbirato. Sempre ouço o senhor dizer que temos de restaurar a alta cultura antes de qualquer coisa. E como carioca, não posso deixar de pensar nos grandes escritores oriundos do Rio de Janeiro e no que a cidade representava em termos de cultura. Gostaria de saber do senhor quando que tudo começou a dar errado no Rio. Porque uma cidade que já foi referência hoje se encontra no abismo cultural. Bom, quando eu mudei para o Rio, no começo, que ano que nós mudamos para o Rio exatamente? 91. A década de 90, eu tive a oportunidade de conviver com todos que restavam de uma grande fase da cultura nacional. Ali era o Josué Montello, o Herberto Salles, né, o Roberto Campos, o Paulo Mercadante. Era uma pleiade de gênios, mas o mais novinho estava com 80 anos. E eu pensava assim, quando isso morrer, o que vem depois? Não vem nada. Tá certo? Então aí eu pensava assim, o meu nome é uma palavra norueguesa, quer dizer sobrevivente. E foi a minha avó que me deu esse nome. Eu falei, bom, então foi profético, porque morreu todo mundo, sobrou eu. Então qual é a minha função? Eu tenho que criar uma ponte entre o Brasil que existia e o Brasil que pode vir a existir daqui a 2 ou 3 gerações. É exatamente o que eu estou fazendo. Eu não vejo outra coisa que se possa fazer. Porém, quando houve, vamos dizer, esses movimentos populares em 1913, o pessoal se assanhou muito para subir ao governo. E eles não entendem a diferença de governo e poder. Poder é o seguinte, quantas pessoas te obedecem? Né? Então, para ter o poder, a resposta é aquilo que dizia o Zé Dirceu. Trabalho de base, trabalho de base, trabalho de base. Ou seja, você arregimentar a massa, discipliná-la e criar uma militância organizada. Aí você tem poder.